Como vai, Titi Vidal? Tudo bem, Bela? Tudo certinho? Ótimo. Eu ouvi a música e falei, nossa, é balada? É o clima dessa semana que tem tanto planeta em Leão. Mas o clima tá de festa mesmo? Tá. Olha aí, nosso sonoplasta acertou! 10 estrelinhas! Será que ele é leonino? Então, os leoninos estão podendo essa semana, viu? Porque tem muito planeta em Leão. Você é leonino? É, Baducho? Ele é leonino? Hã? É leonino! Olha, tá na energia! Você vê como são as coisas? Então, semana de festa para os leoninos, mas e para o geral? É uma semana meio de festa para todo mundo, porque agora o Marte chegou em Leão, o Júpiter está se despedindo de Leão, amanhã ele vai embora, agora os felizardos vão ser os virginianos, né? Mas eles estão aí curtindo esse clima e a Lua Nova vai ser na sexta-feira, 3 dias antes a gente já entra nessa energia, então amanhã a gente já está ali em Leão. Então é esse clima de alegria, de diversão, da gente procurar aquilo que realmente a gente gosta de fazer e se divertir. Agora, tudo bem, essa é a parte boa. E o lado não tão benéfico da semana, qual vai ser? Cada um fica pensando só no próprio umbigo, não dá tanta atenção para a opinião dos outros, um pouquinho de confusão nesse sentido, mas principalmente os egos podem ficar um pouco mais aflorados. Sempre na vida tem os dois lados da moeda, né? Então vamos aproveitar bem a festa, mas vamos ficar atentos ao lado que a gente também tem que se controlar, com né? certeza, é usar o lado criativo e alegre de Leão e não aquele lado que quer brilhar a todo custo, às vezes até passando, né, por cima das outras pessoas. Vamos começar com o primeiro signo do zodíaco, sempre, né? Áries, como seremos arianos essa semana? Bom, essa energia toda leonina para os arianos é incrível, o regente deles saiu lá do Câncer, que é o signo mais mimimi, mais carente, né? Então os arianos podiam estar um pouco mais nessa energia, agora chegou em Leão, então eles ficam muito poderosos, muito cheios de energia e vontade de dar conta de tudo e mais um pouco. E aí essa lua nova vai ser muito propícia para eles começarem coisas novas, projetos novos, namoro novo, enfim, a novidade está favorecida, ao mesmo tempo que retomar coisas também está favorecida. Então assim, é como se todas as portas estivessem abertas para os arianos, então cabe a eles também saber ter foco, manter as coisas, que é normalmente o problema e a dificuldade que eles têm. E eles vão entrar numa fase a partir de amanhã com esse ingresso de Júpiter em Virgem, que é um período de 1 ano pela frente, de muitas possibilidades profissionais. Então essa lua nova também já dá essas boas-vindas aí, no sentido de assim, qual é a sua vocação, o que você gosta de fazer, porque eles vão ter muita oportunidade de fazer aquilo que eles sempre quiseram fazer. Ai, que bom você é de Áries, então, para aproveitar a semana. Desde ontem já, né? Já tá nesse clima. Agora a questão aí também os arianos também, às vezes, eles esquecem de perguntar para as outras pessoas que estão em volta se está tudo bem, se não está, né? Então lembrar um pouquinho que as outras pessoas existem e cuidado com esse lado mais egocêntrico também. Boa semana para você de Áries. Taurinos, como estarão essa semana? Bom, os taurinos eles estão retomando também muita coisa, revendo um pouquinho o comportamento deles, as coisas que eles gostam de fazer, que eles sabem fazer também. A semana está muito movimentada, principalmente no ambiente familiar, doméstico. Então é uma ótima semana para resolver coisa da casa. Sabe aquelas pendências? Tinha uma lâmpada queimada, aquele caninho ali que estava ali com uma gambiarra, alguma coisa que precisa arrumar na casa. Essa é a semana para colocar em prática isso. Colocar em prática. Então aproveita, porque isso vai fazer com que eles se sintam melhor. A casa para os taurinos é sempre um refúgio, é sempre um lugar onde eles gostam de receber as pessoas queridas. Então é importante mesmo que eles cuidem dessa casa, né? Fora isso, eles também vão entrar num período muito favorável em termos de vida afetiva, relacionamento. Então também tem que cuidar da casa interna, né? Das emoções para estar preparado para viver um relacionamento cada vez melhor. Então da casa que habita e do corpo que é a sua casa, né? Com certeza. Que bom. Boa semana para você de Touro. Geminianos, como estarão? Eles estão bem focados, né? Essa energia leonina favorece muito a comunicação, que é o tema principal da vida dos geminianos, né? A gente sempre fala que geminianos nasceram para comunicar alguma coisa, né? Os que não têm o que comunicar vão fazer fofoca, mas alguma informação o geminiano tem que passar adiante, né? Aprender, ouvir aquilo que eles acham que é relevante, de alguma maneira fazer chegar nas outras pessoas. Então essa energia leonina dá mais vontade ainda nos geminianos de falar, de contar para as pessoas as coisas legais, de divulgar o trabalho, uma semana maravilhosa para todo tipo de divulgação, contatos também, porque essa parte da comunicação fluindo melhor, a gente também consegue
se relacionar melhor com as pessoas. Mas a parte da casa para os geminianos também é importante, então fazer aqueles reparos, arrumar as coisas, ter conversas importantes com pessoas da família para também deixar tudo em ordem, porque a casa tem que funcionar para o trabalho funcionar, para as outras coisas fluírem bem, então é muito nesse sentido. Mas tem que tomar cuidado com a fofoca, já que eles estão tão animadinhos, você tem que tomar cuidado para não cair, não falar o que não deve, ou falar de uma coisa que era de outra pessoa, ou falar demais dos seus projetos, porque geminiano quando está muito empolgado, conta, eu vou fazer isso, aí alguém vem, rouba a ideia e faz primeiro. É isso, tem que ficar quietinho, né? Sempre, mas acho que isso é um aprendizado de vida para os geminianos. Eu acho que para todos, mas para o geminiano ainda mais, né? É muito difícil. O geminiano, ele acha que tem que falar, porque ele acha que o outro vai dar uma ideia. E compartilhar, né? Pois é, e é meio na inocência, só que nem todo mundo leva numa boa. Agora, cancerianos, como estarão essa semana, Titi Vidal? Bom, já que você estava falando da organização financeira antes, esse é o grande tema da semana para os cancerianos. Então, eles têm que prestar bastante atenção na próxima pauta, né? Porque a ideia dos cancerianos essa semana é se organizar bem financeiramente, ter certeza, assim, de quanto eles têm, quanto eles podem gastar, porque os próximos meses vão ser de muitas vontades. Vontade de viajar, vontade de fazer curso, ou seja, de coisas caras. Vontade a gente pode ter. Agora, se a gente vai conseguir colocar valer essas vontades da gente, aí é uma outra história, né? E tem que, às vezes, é só questão de se organizar. É verdade. Né? E eu acho que no caso dos cancerianos, eles estão com uma abertura muito grande até para ganhar mais dinheiro, para pedir aumento. Então é uma boa semana para os cancerianos que querem pedir aumento ou que já estão esperando por isso, talvez saia. E é uma boa semana também para pensar em tipo de investimento que eles fazem. Enfim, tem que organizar bem mas é pensando no futuro, porque realmente agora esse trânsito de Júpiter em Virgem para eles vai pegar muito essa coisa de querer viajar, de fazer curso, de conhecer lugares novos e fazer coisas diferentes. Então eles estão mesmo com essa necessidade até de saber o que eles gostam para saber, porque isso faz parte da organização também, né, Kátia? A gente ter certeza de quais são as nossas prioridades para saber onde a gente tem que investir ou não. E aí, conversar também com as pessoas da família, com as pessoas próximas, para pensar numa organização mais conjunta mesmo. Para ter um objetivo em família nesse sentido, sim, né? Para eles isso é muito importante, né? Cancerianos sem família normalmente são pessoas que sofrem mais, acabam às vezes até ficando um pouco deprimidos. Boa semana para você de câncer, mas vontade de um lado, possibilidade de outro. Pé no chão, né? Senão já viu. Leoninos, você já começou dizendo, né? Já falei, né? Eles estão podendo, tem que aproveitar, né? Então, assim, comemora o aniversário, os leoninos que fazem aniversário essa semana, os que já fizeram continuam podendo comemorar e os que ainda vão fazer também, porque essa lua nova ativa todos os leoninos. Então, é uma semana para novidade, essa é a próxima, na verdade. Então, começar coisas novas, fazer coisas que eles gostam, se posicionar. Eles estão com muita energia e eles estão muito empolgados. E aí tem que tomar um pouco de cuidado com excesso de empolgação também para não passar por cima das pessoas ou de outras situações. Ou como você falou no início do nosso bate-papo, com o controle do ego também, né? Com certeza, porque eles estão muito voltados para eles e os holofotes estão mesmo voltados para eles, né? Então os leoninos vão sentir muito assim, que tá todo mundo olhando, tá todo mundo gostando do que eles falam. E aí isso vai... Se a pessoa já tem uma tendênciazinha ali a ter um ego forte, aí isso vai ficar mais vez, ainda, né? Com certeza. E eles também têm que ter um pouco de pé no chão nessa questão do dinheiro, ter organização, porque é muita empolgação, então vai querer fazer uma mega festa, né? Sair com os amigos e pagar para todo mundo. Vai com calma, só faz isso se realmente eles puderem. Boa semana para você de Leão. Já virginianos? Bom, eles estão num quarto escuro, mas assim, é um quarto escuro com uma mega lanterna acesa. Então, que é ótimo, né? No foco? Tá no foco, assim, de olhar e perceber o que tá de errado, o que dá para fazer para mudar. E eles também estão com uma energia de muitas possibilidades pela frente. E esse trânsito de Júpiter agora vai trazer um ano de muita expansão. Então, eles também estão ganhando uma espécie de presente de aniversário antecipado. Então, eles já podem começar... Normalmente, a gente espera, né, o aniversário para fazer alguma coisa diferente, para falar que vai mudar a energia a partir do meu aniversário. No caso deles, a partir dessa semana, já muda um pouco essa energia. Então, eu acho que tem que ter essa organização interna para se preparar para esse crescimento tão poderoso que vem pela frente. Ótima semana então para você de Virgem. Já librianos? Bom, os librianos estão tendo contato com situações novas, inesperadas, às vezes dá um friozinho na barriga, né? Os librianos, eles gostam da novidade por um lado, mas eles às vezes ficam inseguros quando eles não sabem o que é. São coisas, no geral, boas e coisas que vão fazer com que eles repensem um pouco quais são os objetivos, as metas. Então, eu também vejo os librianos muito entusiasmados. E pensar nessa possibilidade de que dá para mudar, não precisa só porque eu me comprometi a fazer desse jeito, aí se eu não for fazer, agora as pessoas vão ficar chateadas.
paciência, problema das pessoas, né? Elas que lidem com as frustrações delas. A ideia é que eles têm mesmo, esse é o momento de reorganização. Mas pro libriano isso é um momento tão difícil falar, olha, tem coisas que a gente tem que decidir pela gente e infelizmente isso não contenta a todos, né? E às vezes eles demoram tanto para decidir que mudar de ideia é realmente complicado, mas é um momento para isso. Como está muito favorável, o grupo, a equipe, as pessoas, talvez seja um recurso. Então, trocar uma ideia com amigos que já passaram por isso, procurar as pessoas que talvez deem apoio para fortalecer a autoestima e aí contar para as pessoas que possam ficar chateadas. Acho que esse pode ser um bom recurso para eles. Boa semana para você de Libra. Escorpianos, como estarão essa semana? Eles estão mais otimistas do que o normal, mais confiantes também. Então eles vão sentir como que se eles pudessem se entregar um pouco mais nos relacionamentos, nas conversas com as pessoas, nas parcerias profissionais também. Que é o grande tema da semana para eles, é trabalho, é carreira. Possibilidade de coisas novas e de retomar projetos que eram muito importantes e às vezes as coisas ficam perdidas pelo caminho, né? Eles estão tendo chance de retomar, o que para Escorpião é sempre bom. Eles gostam dessa energia de trazer do passado aquilo que era bom, que foi bom um dia. Mas realmente é uma semana de muita produtividade no trabalho, de conquista, com chance também até de repente pintar aí ou uma promoção, ou um prêmiozinho, no mínimo um elogio. Se eles estiverem fazendo tudo bem feito, eles vão receber. Que bom! Boa semana para você de Escorpião. Os sagitarianos, como estarão essa semana? Bom, vai ter uma mudança de vibração grande, porque Júpiter é o regente deles, passou um ano em Leão, que é um signo que é bastante afinado com o Sagitário, e agora vai para Virgem. Então eles vão ficar os próximos meses de muito pé no chão, de organização da carreira e talvez até de um grande crescimento ou até uma mudança de carreira. Bom, né? Muito bom, assim, é a ideia de mais sucesso, de muitos sagitarianos vão sentir que chegaram onde eles queriam. Chegou a vez deles. Chegou. Só que essa semana é uma semana que ativa muito como se preparar para isso. Então, essa lua nova, que na verdade dura aí umas 3, 4 semanas, tem muito a ver com pensar que curso que eu posso fazer para melhorar meu currículo, que contatos, que tipo de treinamento, porque às vezes é algum tipo de coaching ou de repente um mapa astral, alguma coisa que ajuda a direcionar em termos de carreira para ter certeza que vai crescer para o lado certo. Isso é o mais importante para os próximos dias, ter certeza que está no caminho certo. E normalmente o sagitariano enxerga isso com grande facilidade. Eles, acho que se tem um signo que tem visão, esse signo é Sagitário, né? E eles, parece que tem alguma força lá dentro que fala pra eles pra onde eles têm que ir e eles acabam acertando o caminho. E quando eles não acertam também, pra eles é muito fácil recomeçar, né? Mas acho que como o crescimento é muito grande, vale a pena colocar um pouquinho o pé no chão e tentar pensar, então, o que eu posso fazer pra aproveitar melhor esse movimento. Que bom, e aproveite bem sua semana, você de Sagitário. Capricornianos estarão de que jeito essa semana? É uma semana movimentada também, é uma semana muito boa para fazer mudança. Só que no caso deles é importante também o descartar coisas. Então é uma semana para praticar o desapego, para jogar coisa fora. Tirar o que não serve mais, né? Isso, então abrir aquela gaveta lá que eles não abrem há 3 anos, tem um monte de papel e ver o que ali dá para jogar fora, roupa. A ideia é abrir espaço, tornar a vida um pouco mais leve. Onde está muito legal é a parte de relacionamento, então até pensando em planejar algum tipo de viagem com parceiro ou fazer alguma viagem para algum lugar descolado onde possa conhecer alguém também. E a vida sexual dos capricornianos essa semana está muito animada, então também é bom aproveitar, trabalha um pouco menos, curte mais o parceiro e se diverte um pouco mais junto. Boa semana para você de Capricórnio. E nós aquarianos? Bom, grande tema, relacionamento e parceria. Então é uma semana de muita movimentação no sentido de quem está sozinho pode ficar aberto porque as chances de conhecer alguém são enormes, grandes. Quem está junto, cuidar da relação, ser criativo, e quem se relaciona com os aquarianos, ser criativo também, porque os aquarianos estão querendo algum tipo de novidade no relacionamento. E aí, se uma pessoa que está junto não trouxer novidade, tem que ficar esperto, né? Então, assim, porque está movimentado, eles estão fazendo mais sucesso, então tem que olhar para isso. E é um momento, é uma semana também de pensar muito para onde quer ir, um pouco como os sagitarianos, para onde quer ir nos próximos meses, porque a gente vai entrar aí num período de grandes mudanças na vida dos aquarianos. A partir de quando? A partir de amanhã, por um ano. Amanhã, por um ano? Por um ano. Então, assim, não significa que vai acontecer amanhã, mas significa que já é para ir pensando. Então, assim, são mudanças já planejadas, aquelas coisas que há muito tempo alguns aquarianos vêm pensando, quando chegar a hora eu vou dar esse passo. Então, vai ficando esperto, hora porque essa hora está chegando. Epa! Tá
um momento bem legal para os aquarianos, né? Já vem de algumas semanas para cá, bem forte. Agora, também com o pé no chão, não adianta você falar, tá bom, a partir de amanhã eu quero tal coisa, que tá bem distante da sua realidade. Com o aquariano certeza. também, muitas vezes, muito, né? São os três signos, né? O Sagitário, o Aquário e o Peixes viajam, às vezes, assim, alguém fala, oi, volta aqui um pouquinho. Volta né? pra terra, criatura. E assim, essa história de crescer com o pé no chão, sonhar com o pé no chão, vai valer muito para todo mundo, porque Júpiter é o planeta que expande, ele está em Virgem, que presta atenção, vai entrar amanhã, né? Presta atenção em cada detalhe, ele tem um planejamento, ele tem uma organização. Sem organização, a gente não vai crescer nos próximos meses. Boa semana para você de Aquário, viu? E encerrando, os piscianos estarão de que jeito essa semana? Bom, pode estar ótima ou pode estar péssima, de acordo com como eles vão levar. Por quê? Por quê? Eles estão com uma rotina muito movimentada, necessidade de mudar coisas na rotina, olhar mais para a saúde deles pode estar fragilizada pelo excesso de acontecimento. E agora com o ingresso de Júpiter, que é um dos regentes em Virgem, esse regente está oposto ao Netuno que está lá em Peixes. Então, pode dar uma coisa assim, eles precisam aprender a conciliar melhor o que eles querem, o que as pessoas querem, como eles se projetam, como eles se mostram e o que está lá por trás disso. Que sente de verdade. Então, alguns piscianos podem entrar numa crise de personalidade, numa crise de não saber muito bem, sabe? Qual é o melhor caminho, o que eles gostam, como se posicionar nos relacionamentos. Então, tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido. Mas é uma boa semana para começar coisas novas, incluir coisas na rotina, como esporte, como algum tipo de uma dieta. Tá ótimo para começar regime, né? A mulherada que sempre gosta, essa semana para as piscianas tá maravilhoso para começar um regime. E já que a deixa é sempre segunda-feira, hoje é segunda, então o dia. Vamos hoje, né? E começar qualquer tipo de tratamento estético também é uma boa semana para isso. A ideia é que eles se cuidem cada vez mais. Boa semana para você de Peixes. Quer saber do seu mapa astral? Isso é bem legal, porque tem tanta gente que a gente conhece que fala assim, eu escuto meu signo, mas eu não me identifico muito nele, né? Porque a gente é o mapa inteiro, né? E às vezes a gente tem vários planetas em outro lugar e acaba se identificando pouco mesmo. Então faz o seguinte, entre em contato com a Titi Vidal, ela é taróloga, mas é astróloga também e radiestesista. O site, titividal.com.br, titividal.com.br, acessa lá. Beijo. Boa semana. A você também. Beijo. Obrigada.